Boa tarde. A gente está aqui hoje com um bate-papo sobre o debate que tivemos da União sobre o Covid-19, mais conhecido como coronavírus. O meu amigo Otávio vai fazer algumas perguntas para os determinados países e é isso. Pode começar, Otávio. Posso começar com a delegada da China? Pode. Então, eu vou começar falando de duas teorias, que são que o vírus começou no laboratório de Instituto de Virologia de Wuhan, e outra teoria também que um microbiólogo da Universidade de Nova Orleans, ele disse que o vírus é um produto totalmente da natureza. Então, diante dessas duas teorias, que não são provadas até então, qual é a explicação quando perguntam como surgiu o vírus para o governo da China? Como que surgiu o vírus? De onde? Como o governo chinês responde essa pergunta? Bom, a família do Covid é a SARS. E essa família, ela já existe, a gente acredita que ela já existe há 18 anos. Então, o corona não é o primeiro vírus dessa família. Aliás, ele é um dos mais jovens. Então, quer dizer que ainda podem existir muitos vírus mais letais. E também o genoma do vírus, do Covid, ele é totalmente igual ao genoma do vírus do morcego. Então, a gente acredita nessa teoria. Então, tá bom. E como a China é um país de quase 1,5 bilhão de pessoas, sendo o país originário do coronavírus, né, do Covid-19, tem somente 80 mil casos confirmados, sendo assim 4 mil mortes, sendo em comparação aos outros países vizinhos, como até os mundiais, sendo o número totalmente diferente, um número totalmente maior. Como você explica isso, esse número tão baixo? Bom, o Covid ele surgiu na China, né? Então, foi o primeiro país afetado. Então, sendo assim, a gente tomou várias medidas preventivas e a rapidez, a agilidade, assim, quanto mais rápido, menos casos foram acontecendo. Então, várias medidas foram tomadas. Por exemplo, várias indústrias nacionais, elas pararam imediatamente de produzir o produto que elas produziam e começaram a produzir álcool em gel, máscara, tipo, o país inteiro cooperando, colaborando para o bem comum, né? Para a sociedade. Então, quanto mais união, assim, mais rápido o problema foi combatido, no nosso caso. Uhum. E como o coronavírus afetou a economia da China? Ó, a economia da China, ela é muito estável. O PIB não cai desde 1976 e é quase um dos maiores PIBs do mundo, mas a China ela teve vários impactos na economia. A China é o maior exportador mundial, então, como os aeroportos foram fechados, assim, vários meios, várias áreas foram prejudicadas. Por exemplo, os investimentos privados caíram, a bolsa caiu, o desemprego subiu bastante, o que não acontecia há muito tempo, e a produção industrial também despencou. E a taxa de desemprego na China subiu 6,3%. Quais atitudes você acha que seriam corretas a seguir depois que o vírus acabar para essa porcentagem diminuir cada vez mais? Bom, a gente precisa auxiliar, né, essa população, tentar encaixar elas na sociedade, porque meio que fazer dar um lugar para elas no mercado. Então, abrir mais empresas, investir mais na economia. E como estão sendo as medidas de prevenção na China? Como os habitantes estão lidando com isso, em questão da quarentena? Bom, como eu disse, a gente foi bem rápido e muitas medidas foram tomadas. Os aeroportos, eles foram fechados e também o mercado de Wuhan, um dia após serem confirmadas as informações sobre o corona, ele foi totalmente fechado. A cidade de Wuhan, o mercado lá, a cidade, ela foi totalmente isolada também. E controle populacional, controle de temperatura, controle sanitário, também drone para controlar a população, câmera que ela mede a temperatura corporal, também aplicativo no celular que
Tipo, tem um mapa e nas proximidades ele avisa se tem alguém. Tem 3 setores, né? O verde, que a pessoa tá limpa, o amarelo, que ela tem, assim, os sintomas, e o vermelho é que ela tá contaminada. Então, isso alertou a população e ajudou, né, as pessoas com isso. Muito obrigado, China. Agora eu vou passar Obrigada. para o delegado dos Estados Unidos. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Então, no começo da circulação do vírus, o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, disse que a quarentena não seria tão necessária e importante. Então, isso explica os 2,5 milhões de casos confirmados nos Estados Unidos, ou é apenas um mau andamento, tipo, da quarentena? Qual a justificativa de números tão altos? Os números tão altos, eles podem sim ser explicados devido a o que o Trump, o presidente, ele tomou como decisão. Principalmente que o governo, ele falhou em agir de forma rápida para a disseminação do vírus. A quarentena e o isolamento, eles foram tidos muito tarde, eles foram aplicados muito tarde para a população. Mas também a população, ela, de certa forma, evitou. E desde que o vírus foi anunciado para o mundo, eles continuaram a andar nas ruas e não tomaram as medidas prévias que a OMS estava relatando que seriam as mais necessárias. E como o coronavírus afetou a economia dos Estados Unidos? Bom, a economia dos Estados Unidos, desde a última década, ela estava na sua ascensão. Desde a presidência de Bill Clinton, ela só veio crescendo gradativamente. E durante a pandemia, devido a alguns acontecimentos, como a cancelação da NBA, os teatros da Broadway e o fechamento de algumas fábricas em Michigan, o país ele passou a ter uma queda de aproximadamente 5%. E eles ficaram próximos ao que aconteceu na Grande Depressão, que foi a crise que ocorreu em 29, quando aconteceu a quebra da bolsa, várias empresas foram à falência, teve uma redução da produção industrial. E o desemprego também, ele afetou muito a população. Atualmente, a taxa de aproximadamente 14%, sendo que em fevereiro o país continha 13,5%. Mas desde maio eles recuperaram 2,5 milhões de postos. E isso foi devido à retomada e abertura de alguns setores da economia. E falando em setores, o Trump disse que grandes setores podem sair da quarentena mais cedo. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que ele está se equivocando ou está apenas tomando as medidas certas? Na minha opinião, acho que o período que a gente está passando é um período que todas as pessoas deviam tomar muito cuidado e se prevenir para evitar o contágio para mais pessoas. E desde que eles liberaram alguns setores, muitas pessoas morreram e houve um aumento muito grande nos casos, tanto que alguns estados, como Texas e Massachusetts, eles estão vendo medidas para poderem controlar essa reabertura. É isso. E, então, como está sendo a área médica, a questão do processo entre os pacientes do coronavírus em hospitais nos Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos eles estão dando vistos para médicos e enfermeiros, eles estão recrutando aposentados para poderem auxiliar, também fisioterapeutas e outras áreas da saúde que possam auxiliar. E eles estão tomando todas as medidas para poderem trazer essas pessoas para atendimento da população. Então, você acha que os 2,5 milhões de casos são culpa dos habitantes e que as medidas da OMS não eram seguidas? Ok, então eu vou passar para o delegado da Alemanha já. Josué, por que então na Alemanha a taxa de mortalidade é muito baixa em questão aos números de infectados? Como você acha isso? A Alemanha, ela cumpre várias medidas que proporcionam esse dado, como, por exemplo, testes em massa,
que mostram que 80% dos infectados, eles apresentam inicialmente um tipo de sintomas que nem se comparam ao auge do coronavírus. Então, eles acham que é uma gripe ou algo do tipo. Então, é muito importante o teste em massa para evitar essa alta na mortalidade. Outra coisa que foi muito importante foi o tempo que a Alemanha teve para todo esse trabalho, né? Que não é só de hoje. A Alemanha tem uma gigantesca rede de hospitais. São 8 vagas para cada 1.000 habitantes. E se, por exemplo, se a gente comparar com a Itália, ela só tem 3,2 vagas para cada mil habitantes. E isso se deve ao fato de a Alemanha, como a Alemanha é com o maior PIB de toda a Europa, e mais não tem a bomba nuclear. Isso é por conta que a Alemanha sempre distribuiu bem o seu capital, sempre distribuiu bem para o bem do povo, sempre se preocupou com a população. Como o próprio Estados Unidos, como o próprio Trump reclamou da Alemanha na participação da OTAN por conta de não investir tanto em rede militar. E agora ele vê o resultado, como ter tão poucas baixas. Além disso, a população da Alemanha sempre esteve presente e acompanha todas as medidas que a nossa chanceler ordena, acaba estabelecendo, né? E por isso que a gente tem um número tão baixo. E como o Covid-19 afetou a economia da Alemanha? O impacto foi gigantesco. Nunca se esperava uma baixa tão grande, que no auge do coronavírus chegou uma queda de 49%, que é a maior queda desde 1991, que é o início da pesquisa. A Alemanha, como o grande capital que ela tem, ela conseguiu investir grandes pacotes, conseguiu liberar grandes pacotes, como um pacote de 750 bilhões de euros para estimular a economia, investindo em pequenas e grandes empresas, em impostos, em contas, sem contar para o próprio povo que abaixou os impostos e estabeleceu 300 euros para cada criança, para cuidar da alimentação. E, além disso, a Alemanha continua investindo em creches e novos hospitais, tudo para manter a economia em si. Então, essa foi a nossa entrevista de hoje. O encerramento fica com a Maria Eduarda. E é isso. Eu queria fazer umas últimas perguntas, em geral, fora do tema, para cada um, inclusive para o nosso diretor do Conselho de Segurança Internacional. E vamos começar com a Isadora. Isadora, o que você achou do debate? Se você gostou, o que você mudaria? Sua opinião sobre o debate que ocorreu sobre o coronavírus? Eu gostei, acho que foi bastante interessante, deu pra gente brigar bem, assim, ter uma discussão saudável, foi bem legal. Johanna, nossa delegada dos Estados Unidos, sua opinião? Eu gostei do debate, foi muito construtivo. Eu acho que a gente acabou aprendendo muita coisa com ele. E uma coisa que eu mudaria é que, por exemplo, alguns alunos que pegaram países bem importantes, como a Rússia, Brasil, França, eles acabaram não participando muito. Então, eu acho que eles deviam participar mais para ter uma maior engajação e para eles poderem ter maior envolvimento, né, com o projeto. Obrigada. Josué, sua opinião? A minha opinião sobre esse debate é que é muito bom, principalmente para nós mesmos, né? Acrescentando conhecimento, que coisas que se nunca tivesse isso, eu nunca me interessaria a pesquisar. Eu sempre gostei da Alemanha, isso que eu sempre gostei da sociedade. Eu achei que, principalmente poder escolher o país que você queria representar, foi muito, muito incrível para mim. Eu acho que o debate podia ser melhor se fosse presencial, que ia ser muito legal. Acho que a Johanna falou, se tivesse mais parceria de todos os representantes,
ia ser o melhor grupo. Eu acho que tem todo o potencial. Concordo. Gabriel Divino, a sua opinião como observador e diretor, o que você achou? Bom, acho que foi um debate bem construtivo, né? Especialmente pela presença desses 3 delegados que conseguiram enriquecer bem o assunto e também a discussão, né, entre um e outro. E também acho que fica esse ponto que a Johanna levantou, né, que precisa de um pouco de participação maior de cada um. E acho que é isso mesmo, que eles continuam também deixar uma mensagem que eles continuem estudando, se dedicando, porque seria muito bom se todos os próximos debates continuassem com essa mesma inflamação que teve esse. Né? E principalmente agora que estamos sem aulas presenciais e tudo é internet, ou seja, tudo é a base do pesquisar, do procurar e do querer, né? Então foi isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Nosso bate-papo foi legal, saudável e esperamos vocês em outros debates. Até logo.